Na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos para usar como base. Hebreus capítulo 11, onde fala a respeito da fé. Quantos está em fé em Jesus? Fala amém, Jesus. Amém. Fala, eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Então, Hebreus capítulo 11. Depois que você encontrar o capítulo 11, você procura também, por favor, o versículo 17, que é o que a princípio nós vamos ler. Gostoso, não? Barulho das páginas da Bíblia. Gostoso, né? Por mais que coloque Bíblia no telefone, Bíblia aqui, Bíblia ali. Claro, por mais do que isso, que a palavra de Deus fique gravada no teu coração. Mas que é gostoso ouvir o barulho das páginas da Bíblia, é? Hebreus capítulo 11, verso 18 da palavra de Deus. Está escrito assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Isso é muito forte, vou ler mais uma vez. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Fecha os teus olhos por um pouquinho, só por um instante. Fecha os teus olhos, mas o teu coração continua aberto. E você tem liberdade para abrir a tua boca também. Você tem liberdade para abrir a tua boca e falar com o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que é também o nosso Deus, que é o Deus dos vivos, o Deus daqueles que buscam a tua presença, o Deus daqueles que entregam suas vidas diante do Senhor Jesus. Ele está aqui com os ouvidos inclinados para ouvir a oração do teu povo, para ouvir a oração daquele que crê. Então, se você crê, abre os teus lábios e comece a falar com o Senhor, teu Deus, o nosso Deus. Deus amado, Pai poderoso, Tu és bendito, Deus, Tu és santo, Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que nós cremos, o Deus que nós amamos. Amamos a Tua presença, amamos, Senhor, a Tua vida, nós amamos a Ti, Senhor, a Tua palavra. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, Deus. Oh, Pai, nós sabemos, Deus, que nesse mundo, Deus, todas as coisas são sustentadas por Ti. E todo o corpo, Deus, é sustentado, Pai, todo o corpo físico é sustentado por um alimento. Mas nós sabemos, Deus, que acima de tudo e acima de todas as coisas, assim como o Senhor Jesus mesmo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós queremos, Deus, que muito mais que o nosso corpo seja sustentado, Deus, por um almoço, por um jantar, por uma refeição. Nós queremos mais que isso, Deus. Nós queremos que o nosso espírito, que a nossa alma seja sustentada todos os dias pela Tua palavra. Sustenta, Deus, as nossas vidas, Pai, na Tua presença. Nos alimenta, Pai, porque nós queremos ter, Deus, fome e sede de Ti, Pai, a cada dia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ministra, Deus, as nossas vidas, Pai, aos nossos corações. Fala, Senhor, que nós estamos com os nossos ouvidos atentos, ó Deus, à Tua palavra, ao Teu chamar, oh Pai Santo, às Tuas direções, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê na palavra de Deus, diga amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então pode se sentar. Glória a Deus, graças a Deus. Jesus é maravilhoso. Amado, nós aprendemos algumas coisas e principalmente na teologia muitas vezes se aprende isso, né? Nós comentamos sempre muito com os irmãos terça-feira, o estudo da palavra, que as coisas que não são duas Bíblias, é uma Bíblia só, Antigo e Novo Testamento, mas as coisas do Antigo Testamento são sombra daquilo que aconteceria no Novo. E eu gostaria de falar um pouco a respeito dessa sombra, da sombra desse acontecimento que houve aqui nos tempos de Abraão, que aqui mesmo em Hebreus faz um pequeno relato de alguns acontecimentos pela fé. Eu destaquei Abraão,
Eu gostaria que você, se você tiver a oportunidade, abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro, que é o livro do Gênesis. E Gênesis significa criação, início, começo de todas as coisas. Gênesis capítulo de número 22, onde fala a respeito dessa história, onde fala a respeito desse acontecimento. O próprio Senhor Jesus falou também a respeito da vida de Abraão, falou a respeito da vida de Jacó, falou a respeito de Isaac. Jesus falou a respeito deles. Diz assim, Gênesis capítulo 22, a partir do primeiro versículo, está escrito assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou a Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e Abraão, disse, eis-me aqui. Disse o Senhor, dizendo agora, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi, ou que eu vou te mostrar. Esse foi o convite de Deus para Abraão. Abraão tinha esperado, desde quando veio a promessa, mais de 20 anos para que isso se cumprisse na vida dele. Abraão já era velho, diz a palavra do Senhor em Romanos, e até mesmo em Hebreus, que o corpo de Abraão estava amortecido. Sara também já era muito velha, não tinha condição de dar à luz a filhos. Como se não bastasse o fato dela ser estéril, também era velha. Mas Deus fez uma promessa para ele. Deus diz que a descendência de Abraão seria como a areia do mar. Certamente quando Abraão, porque existem algumas coisas, querido, na vida da pessoa que tem promessa de Deus sobre a vida dela, existem momentos que o Senhor ele clareia novamente quando as coisas parecem estar um pouco escuras. Porque a gente vai caminhando com a promessa de Deus. Deus tem uma promessa liberada sobre a nossa vida, nós vamos caminhando, parece que as coisas, quando não acontece, parece que elas começam a ficar longe, parece que a gente precisa ouvir aquela voz de novo, sabe, para levantar os ânimos, porque às vezes a pessoa pensa assim, que isso é um sentimento humano. Deus, mas o Senhor tinha uma promessa para mim lá atrás, aconteceram tantas coisas que parece que contrariou aquilo que o Senhor mesmo disse, algumas coisas, alguns acontecimentos na minha vida. Deus, confirma na minha vida, não que eu tenha dúvida a respeito daquilo que o Senhor falou, mas trata no meu coração, alguma coisa pessoal, a pessoa de Deus. E tanto que Jesus orou 3 vezes, na cruz, lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Jesus orou por 3 vezes, sendo que ele já sabia qual é a vontade de Deus, mas Jesus também estava na forma humana e na forma divina. Mas ele, sendo homem, ele orou a Deus, pediu algo a Deus, sabendo o plano e o propósito de Deus para a vida dele. Mas olha aqui, querido, então Deus prometeu esse filho a Abraão, Deus deu esse filho para Abraão, e o coração do homem ele se inclina para as coisas que estão ao seu redor. Você sabe que nós somos peregrinos nesta terra, nós somos peregrinos. Nós não vivemos, não fomos chamados para viver a eternidade nessa terra. Somos peregrinos, estamos de passagem. Porém, em algumas coisas nós nos apegamos. Isso aqui é meu, isso aqui é menina dos meus olhos. Se é assim com alguma coisa que você tem, mas você esqueceu que você não vive nesse mundo, o Senhor não te chamou para viver a eternidade aqui nesse mundo, nesse corpo, e que você pertence a Deus, e as coisas que você tem também não são tuas, mas o Senhor permitiu que você tivesse para o sustento teu, ou para que você pudesse se acomodar na presença dele. Você percebeu isso? Às vezes a gente se esquece. Então, o querido Abraão, ele teve esse filho, recebeu esse filho até mesmo em um tempo de dificuldades da sua vida. O tempo foi passando, Isaac foi crescendo, Isaac ali já garotinho, garotinho que tem filho, às vezes garotinho assim na certa idade, o meu está bem pequenininho ainda, mas às vezes ele pega de jeito, meu pai, vamos fazer isso, gostoso, vamos filho, vamos. E o coração da gente, é difícil algumas coisas, mas aí, querido, Deus, certa vez ele falou com Abraão. Eu sempre comento a respeito desse assunto aqui, a respeito do clarear algumas coisas na nossa vida.
Porque do tempo que Deus prometeu a Abraão, ao tempo que Deus liberou a promessa da vida dele, ele teve que carregar essa palavra. Porque antes, querido, diferente do nosso tempo, o Espírito Santo, ele não permanecia na pessoa. A única pessoa que você vê diferenciada é o Davi, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele e não se apartou dele. Diferenciado. Mas normalmente o Espírito Santo vinha sobre os profetas, eles profetizavam e o Espírito Santo se retirava, simplesmente para fazer aquela obra. Isso você pode encontrar tanto na construção do tabernáculo, como em outras coisas que Deus deu o Espírito de sabedoria para que as pessoas fizessem, porém depois da obra, isso foi retirado. Foi dado somente no Novo Testamento. O Espírito Santo preenche a vida da pessoa. Mas enfim, ele teve que carregar, teve que conduzir, andar com essa promessa durante 25 anos, crendo que Deus faria na vida dele. Chegou um dia, Deus chamou Abraão para fora da tenda. Sabe quando parece que as promessas estão tão longe, sabe? A pessoa busca um filho, não vem, busca uma porta aberta, não vem, busca isso, não vem, busca tal coisa, não vem, mas Deus diz que nós seremos benditos. A salvação da família parece que não chega, parece que as coisas estão esculhambando por outro lado. A pessoa não se converte. Você ora, parece que a pessoa fica pior ainda. Você fala, oh Deus, antes de orar parece que não estava desse jeito. E aí Deus chamou Abraão fora da tenda e falou, Abraão, dá uma olhada para o céu. Está vendo essas estrelas, Abraão? Assim como as estrelas do céu, assim também será a sua descendência, incontável, infinita, Abraão, assim será a tua descendência. Sempre comenta a respeito disso, né? Às vezes a gente sai fora da tenda, olha, só enxerga a nuvem. Fala assim, oh Deus, o tempo está nublado para mim, parece. Cadê as estrelas para eu contar, para eu saber quanto que é a descendência aí? Comparado ao quê? Por mais que seja nublado o tempo, por mais que esteja dia ainda, você pode pensar assim, mas nem estrela tem no dia. Não tem. É que o brilho delas é mais fraco do que o brilho do sol. Mas elas estão lá. Elas estão lá. Quando a noite chega, o brilho da lua é menor, mais fraco. Aí você vê a beleza das estrelas. Ou seja, elas sempre estão lá. Elas não são tiradas de lá porque é dia, mas elas sempre estão lá. Significa que a promessa de Deus, a palavra de Deus não falha, mas ela permanece viva para sempre. Tenhamos nós facilidade ou dificuldade para perceber isso, mas a palavra de Deus não falha. Ela não volta vazia. Ela vai, querido, e produz o resultado, assim como diz a palavra em Isaías capítulo 55. Assim como a chuva cai e produz o resultado, assim também a palavra de Deus. Ela vai e faz acontecer. Assim, querido, Abraão talvez teria tantos motivos para, talvez até mesmo questionar a Deus, mas Abraão, ele permaneceu calado diante daquilo que Deus disse a ele. Abraão, pega teu filho, teu único filho, que você vem para a terra, para um lugar que eu vou te mostrar. E às vezes a pessoa, quando entrega a vida para Jesus, ela pensa assim, não, Deus, faz o seguinte, o Senhor fala como que vai ser minha vida, aí eu vou para Jesus, e aí as coisas vão ser mais claras. Não, mano. Para andar pela fé é como se você... É comparado a você andar em um lugar que você não conhece. É por isso que nós precisamos de um guia chamado Espírito Santo. Uma das funções do Espírito Santo é nos guiar. Senão seria fácil. Senão você mesmo poderia guiar seus próprios passos. Mas não é assim no mundo espiritual. Nós não vemos por onde Deus vai nos conduzir. Mas assim como diz o próprio Senhor Jesus, quando ele estava conversando com Nicodemos, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, ele deixou bem claro, e eu acho muito interessante, eu gosto muito desse versículo, quando ele estava conversando com esse homem, que era um dos chefes da sinagoga. Ele disse assim, quando ele estava falando com Nicodemos, João capítulo 3, verso 8, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele vai no sopro de Deus, na direção de Deus. Você vai conduzindo. Mas eu não estou entendendo. Querido, menos entendimento e mais obediência para as nossas vidas. Amém, amado? É assim que Deus gosta. Porque, querido, o importante, querido, é você, não independente do lugar que você esteja, seja no vale, seja no monte, seja no deserto, independente do lugar. A questão, querido, que faz diferença nas nossas vidas é quem é que está conosco. O Deus que está conosco.
a nossa companhia. Quem é nossa companhia? E ele disse assim para Abraão: Abraão, você vai, Abraão, e você entrega teu filho em sacrifício, em holocausto. O que é entregar em holocausto, amado? Ele estava falando assim como se fazia com animais, mas também o que Deus estava pedindo para Abraão? Porque antigamente se sacrificava crianças também, e se fazia passar pelo fogo crianças também, nessa época também. É como se Deus dissesse assim para Abraão, em outras palavras também: Abraão, olha, está vendo? Olha os deuses das nações, fazem passar seu filho pelo fogo, fazem seus sacrifícios, eles entregam o melhor deles que eles têm, aquilo que eles amam, eles entregam para os seus deuses. Como quem diz assim: o que você vai entregar para mim? Quando nós vivíamos uma vida no mundo lá fora, o que nós fazíamos para mostrar que nós éramos, eu sou o tal? O que nós fazíamos? Você se lembra? Eu passava a noite inteira na balada, dormia no ponto de ônibus para vir de madrugada e tomava um monte para fazer a média para os amigos, para falar: também tantas ontem. Vergonha, mas a gente fazia isso para mostrar que era alguém. Era bem assim. O que a gente fazia antes? Aprontava, denigria a nossa própria imagem, porque é isso que Satanás faz. Quanto mais a pessoa denigra a imagem dela, mais parece que mais a pessoa se sente. Quanto mais em podridão a pessoa vive, mais ela se sente tal. Olha, chega segunda-feira no trabalho, a pessoa fala assim: fiz isso ontem, fiz tal coisa, estava demais. É isso que Satanás faz. Joga a pessoa para baixo e faz ela se sentir como quem diz: olha assim, eu sou o tal. Assim que o príncipe desse mundo governa o mundo, mas nós temos um governo muito mais excelente que esse, que é o governo de Deus. Se nós entregarmos a nossa vida realmente diante do Senhor Jesus, e nós dissermos assim: Senhor, faça em mim a tua vontade, venha sobre mim, Senhor, o teu reino. E continua dizendo, querido, a palavra de Deus, que Abraão, ele não questionou, mas Abraão, querido, e outra questão que eu queria deixar claro com você a respeito do livro de Provérbios, que está escrito que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Sabedoria, querido, nem sempre é falar. Sabedoria é uma habilidade que você tem para aprender alguma coisa. A Bíblia diz assim que até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Porque às vezes a sabedoria é permanecer em silêncio. Se passa por sábio. Tem gente que pensa assim: sabedoria é falar. Eu vou falar um monte para mostrar que eu sou sábio. Mas a palavra do Senhor também diz que nas muitas palavras é que surgem as transgressões. As muitas palavras. Quanto mais você fala, mais você está sujeito a errar. Surgem as transgressões a partir daí. Mas Sara, querido, interessante que ela não questionou. E nós sabemos a diferença entre a ligação de uma mãe e de um pai com o filho. Por mais que o pai queira, a ligação da mãe é desde quando começa lá o processo de gestação até. A ligação é muito maior. Mas interessante que Sara não questionou. Você não vê questionamento de Sara: mas Abraão já era velho, então eu vou tomar essa liberdade. Mas meu velho, quando é que a gente vai ter outro? Esse já foi um milagre, quando é que vai vir outro? Ela não questionou. Ela ficou calada, porque ela sabia da aliança e da comunhão que Deus tinha com Abraão. E que ele era chamado amigo de Deus, não por qualquer motivo, mas porque ele andava segundo os comandos de Deus. Querido, se levantou Abraão pela manhã, pela madrugada, diz a palavra, e abordou o seu jumento, preparou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha, ou seja, preparou ali toda a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. E ao terceiro dia, ou seja, essa viagem durou 3 dias, para que eles chegassem ao lugar onde Deus falou a respeito do sacrifício. Porque até então é como que nessa viagem, querido, eu imagino, eu vou me colocar aqui no lugar de Abraão, embora seja quase impossível, vou tentar me colocar no lugar de Abraão, mas até o dia que Deus falou assim: Abraão, você vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu quero teu filho em sacrifício, é como se Isaac já estivesse morto dentro de Abraão. Eu vou lá só para sacrificar. Porque diz lá que, ainda que Abraão cria que ainda que ele tivesse que matar o filho dele, sacrificar o filho dele, ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar. Mas até então, é como se ele estivesse morto já no coração de Abraão. Puxa, meu filho, vou sacrificar meu filho para Deus. Você sabe quantos dias o Senhor Jesus ficou no ventre da terra?
3 dias. Mas ao terceiro dia é que foi que a morte foi vencida pela vida. Ao terceiro dia, assim como está escrito na palavra de Deus, o Senhor Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a palavra do Senhor diz que Ele vai nos ressuscitar também. O mesmo Jesus que ressuscitou Jesus, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai nos ressuscitar também, diz a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, querido, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havemos adorado, tornaremos a vós. Vamos retornar depois de ter adorado. Adorado aqui para Abraão significava sacrifício. A carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, fala a respeito de nós entregarmos, realizarmos nosso culto, nosso sacrifício vivo, que é o nosso louvor diante do Senhor, mas fala a respeito de sacrifício vivo, e fala a respeito do nosso culto racional, é o sacrifício vivo, nós entregarmos diante do Senhor. Não vou entrar muito nesse assunto porque é muito extenso, mas saber o Deus que nós adoramos, saber a comunhão que nós precisamos ter, saber a aliança com o Deus que nós temos, quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, saber para que nós fazemos, o porquê nós fazemos o que nós fazemos, e se nós devemos realmente fazer ou não, qual a finalidade de tudo isso, onde é que vai parar tudo aquilo que nós fazemos. Ah não, vamos cultuar a Deus só para os irmãos ficarem gravados no coração, para gravar ali, evangelizar alguns que não têm condição de chegar até a igreja, só para isso. Não, não. Tudo que nós fazemos para o Senhor é apresentado diante da presença dEle, tem que chegar como um cheiro suave. O Senhor guarda tudo aquilo que nós fazemos, cada toque de instrumento, querido, eu creio, cada palavra ministrada, eu creio que Deus guarda, querido, em um lugar, em uma salva. Tudo isso vai ser apresentado um dia, olha, no livro das obras, quando for aberto o livro da vida e também o livro das obras. Olha aí o que vocês fizeram, tanto louvor, tanta adoração, tudo que vocês fizeram para a minha glória. E nada do que foi feito aqui, querido, vai ser perdido. Então tudo que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Então aí nós entendemos o porquê os cristãos primitivos, eles tinham prazer por morrer por Jesus e pelo Evangelho, porque eles sabiam que não era em vão. É em vão a gente trabalhar 30, 40 anos por patrão, isso é em vão, chamo de em vão. A gente trabalha para se sustentar. Depois, dado o finalzinho da vida já, né? Aí vem a recompensa do aposentado, que é a aposentadoria, que serve só para algumas coisinhas básicas, não é? E essa é a gratidão do mundo para com aquele que serve, assim, de certa forma, né? Mas Deus é diferente. Deus é galardoador de todos aqueles que o buscam, e nada do que você fez para o Senhor vai passar. Amém, querido? Continua dizendo, querido, que eles subiram e tomou Abraão a lenha, e Abraão não levou a lenha. Abraão podia muito bem falar: filho, deixa que o pai leva. O pai leva a lenha, fica você tranquilo, poxa, eu vou sacrificar o menino, não, deixa que eu levo a lenha pelo menos. Não, querido. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, pôs sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou, e logo ali o cutelo na mão, e foram juntos, foram ambos juntos. Ou seja, aqui tipifica o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. A cruz estava sobre os ombros de quem? A palavra do Senhor diz, e só o Evangelho de João fala a respeito disso, que o Senhor Jesus, Ele mesmo levou a sua própria cruz sobre os seus ombros. Pai, manda um anjo aqui, leva a cruz para mim. Ele levou sua própria cruz, diz o Evangelho de João, sobre os seus ombros, até o lugar do sacrifício. Abraão deu a lenha para Isaque, disse Isaque: leva o objeto de sacrifício, leva até o monte. Onde Jesus foi crucificado? Lá no Monte Calvário, lá no Monte da Caveira. Abraão levou Isaque no monte muito alto. Um dos montes era uma série de montanhas, Monte Moriá, porque lá que ele ficou sabendo do lugar. Jesus também foi crucificado no lugar mais alto que tinha da época. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco a respeito disso. Vou mostrar um trechinho para você. Lá no lugar onde todos podiam ver o que ele estava fazendo. Continua dizendo a palavra. Então falou Isaque a Abraão: pai. E disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, filho.
E disse ele: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Pai, precisa de um cordeiro para o sacrifício. Onde é que está o cordeiro? Onde é que está o objeto, aqui, o animal, para que a gente possa sacrificar para Deus? Isaac até então, ele não tinha consciência daquilo que realmente iria acontecer. Com alguém que crê no Senhor e na palavra dele, ele disse assim: não, filho, Deus, eu vou ler com as palavras que está aqui. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Você sabe o que ele estava dizendo aqui? Talvez você já leu tantas vezes, mas ele não disse assim: Isaac, Deus vai providenciar para nós o cordeiro. Não era Isaac, não era Abraão. A princípio ali, diretamente, humanamente falando, que precisava de um cordeiro, era Isaac. Deus vai providenciar para si o cordeiro, porque até então Isaac estava no lugar do cordeiro. E ele disse: Deus vai providenciar para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. João, certa vez, quando ele estava batizando lá no Rio Jordão, ele viu Jesus ao longe, de longe, assim, Jesus passando. Ele apontou o dedo e disse assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, eis aquele que tira o pecado de toda a humanidade, o Cordeiro de Deus, aquele que foi providenciado, foi preparado pelo próprio Deus. E diz a palavra do Senhor que vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, organizou todas as coisas, e amarrou Isaac, seu filho, e deitou ali sobre a lenha, sobre o altar. Colocou Isaac, imagine você, um altar oferecido a Deus, preparado para a adoração do nome do Senhor. Lenha, como se eram feitos sacrifícios ao Senhor, mas o filho de Abraão, seu próprio filho ali sobre o altar. Você pode pensar assim: puxa, mas como é que pode Deus pedir um negócio desse para alguém? Antes de preparar aquilo, antes de Deus pedir Abraão para Isaac, Deus já havia preparado Jesus para nós. Gênesis capítulo 3, verso de número 16, está escrito assim. Gênesis capítulo de número 3, se você quiser acompanhar, versículo 15, vai no versículo 15, está escrito assim: e porém inimizade entre a mulher e entre a tua semente, e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, está falando aqui a respeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e que Jesus esmagaria a cabeça da serpente, esmagaria a cabeça de Satanás, ou seja, tiraria a autoridade dele. Porque assim como está escrito em 1 João capítulo 3, verso 8, que para isso veio o Filho de Deus, para destruir toda a obra do diabo, tirar a autoridade de Satanás. Por isso que em nome de Jesus, querido, Satanás ele pode urrar, pode deitar, pode fazer tantas coisas, mas em nome de Jesus você tem autoridade. Jesus tirou a autoridade dele, e em nome de Jesus nos foi dada essa autoridade de pisar a cabeça de serpentes e escorpiões, como diz a palavra. Então, querido, diz a palavra de Deus que o cenário estava pronto. Então Abraão iria fazer o sacrifício. Diz assim a palavra de Deus. E estendeu, é claro, está tudo pronto, a lenha está ali. Ele precisava sacrificar o filho, cortar o filho no meio, matar o filho, para então pôr fogo na lenha, para que aquela fumaça chegasse e subisse, para que Deus pudesse aceitar ou não. Assim que era feito o sacrifício, normalmente com animais. Então Abraão partiu para o próximo passo. O próximo passo seria matar o seu filho. Diz a palavra do Senhor, versículo de número 10 do capítulo 22 de Gênesis: e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar ou sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E disse: eis-me aqui. E disse ele: não estenda as suas mãos sobre o moço, e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e que não negaste o teu filho, o teu único filho. E diz a palavra do Senhor que ele levantou ali Abraão os seus olhos, porque a atenção dele era para o sacrifício.
Porque Abraão disse assim, Deus vai providenciar o sacrifício, o cordeiro, mas ele não ficou assim, vou esperar um pouquinho mais para levantar o cutelo, porque quem sabe, né? Eu escuto o cordeiro faz o quê? Ele berra, o que ele faz? Se você sabe de animal, o que o cordeiro faz? O André que conhece essa ciência. O cordeiro faz. Vamos imaginar que ele, né? Mas vamos imaginar que o cordeiro, vamos demorar a levantar o cutelo, porque vai que ouça um barulho de cordeiro. Eu vou esperar um pouquinho, né? Vou levantar devagar. 1, 2, 3, olha de lado, cadê o cordeiro? Nada de cordeiro. Eu vou descer em câmera lenta, porque até então talvez dê tempo de o cordeiro chegar. Não, amado. Eles estavam com os olhos voltados para o sacrifício. Quantos estão com os olhos voltados para a palavra de Deus? Quantos estão com os olhos voltados para o Senhor Jesus? E ele, querido, levantou, e a partir do momento, querido, que ele ia estender ali, lançar sobre o menino, sobre o garoto, sobre o jovem, disse: não estendas a tua mão sobre o moço. Então, quando Abraão levantou os seus olhos, eis que um carneiro, ou seja, um cordeiro, de trás dele, não estava na frente para que ele visse. Estou vendo o cordeiro, então eu vou parar por aqui mesmo. Não, o cordeiro estava de trás. Estava de trás de Abraão. E ele olhou e estava ali um cordeiro travado pelas pontas no mato. E foi então Abraão e tomou o cordeiro ou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Ou seja, mas o que nós entendemos aí, querido? O cordeiro estava preso por onde? Disse que estava preso pelas pontas. Pelas pontas. Como que Jesus estava na cruz? Preso pelas pontas, pelas mãos e pelos pés. Mas o sacrifício de Jesus precisou ser consumado. O sacrifício de Jesus sim precisou ser consumado. Porque ainda que Abraão fizesse o sacrifício, e ainda que fosse por um pecado de alguém, seria o sacrifício em vão, que seria o sacrifício imperfeito. Mas quando Deus enviou Jesus para morrer por toda a humanidade, Deus, através de Jesus Cristo, se manifestou ali, querido. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício perfeito, feito de uma vez por todas, em favor de toda a humanidade, em favor de todo aquele que nele crê. E chamou então Abraão aquele lugar, ou o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E donde diz até o dia de hoje, o monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras, e te abençoarei grandemente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E que continua Deus falando a respeito da promessa dele sobre a vida de Abraão, que Deus cumpriria. Ou seja, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós pouco sabemos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma coisa nós temos certeza, que se nós permanecermos fiéis diante dele, um dia nós vamos reinar com ele, um dia nós vamos reinar com Cristo. Não sabemos a respeito de enfermidade, não sabemos a respeito, querido, de imprevisto que acontece na nossa vida, não sabemos, nem temos ideia a respeito de muitas coisas que vão nos decepcionar, muitas coisas que vão tentar nos tirar da presença de Deus, muitas coisas nós não sabemos. É certo que nós precisamos subir no monte do sacrifício para nós ofertarmos ao Senhor, para nós sacrificarmos a nossa vida diante do Senhor. E a nossa vida diante do Senhor, querido, e o nosso sacrifício diante do Senhor, quando nós falamos em sacrifício, nós estamos falando de entrega, nós estamos falando de renúncia. Quando nós falamos de sacrifício, querido, nós falamos de nós morrermos para nós mesmos e deixar Cristo viver em nós. Quando nós falamos de oferta, querido, né, é claro, dever do cristão ser ofertante, isso é outra coisa. Mas quando nós falamos de oferta, quando nós falamos de sacrifício, nós estamos falando da nossa vida com Deus, amado. A ponto de nós sermos chamados amigos de Deus, a ponto de nós sermos chamados servos de Deus, filhos de Deus. Não porque existe uma placa na nossa testa escrito cristão, escrito evangélico, escrito gospel, sei lá como é que algumas pessoas são conhecidas aí.
mas porque a glória de Deus vem refletir através das nossas vidas, pelas atitudes que nós tomamos, pelo que nós somos, os lugares onde nós estamos. Estamos dispostos a subir no monte do sacrifício do Senhor para ouvir a voz de Deus. Mas a pessoa fala assim: faz tempo que eu não escuto a voz de Deus. Mas é claro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não responde não. Já vamos passar para outra parte. Não responde não. Mas quanto tempo faz você não pega na Bíblia lá na tua casa? Que eu sei que todo mundo pega, aqui tem que pegar para ler, às vezes acompanha aqui. Mas quanto tempo faz você não pega na Bíblia lá na tua casa? Quanto tempo faz você não busca Deus lá na tua casa? Quanto tempo faz que você não ouve? Quanto tempo você não cria uma comunhão na tua casa a ponto de sentir a presença de Deus também na tua casa? Quanto tempo faz isso aí? Quanto tempo faz que você não sobe no monte do sacrifício? Quanto tempo, querido? Existe um filme que, numa oportunidade dessas, eu vou estar passando para você. Rapaz, você vê que é um filme de novo. Numa oportunidade dessas que eu vou passar para você, alguns dos irmãos já viram, mas eu não vou falar quando eu vou passar, então eles não vão saber. O nome do filme, o título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Em seus passos. Nas atitudes que nós tomamos, o que Jesus faria? Jesus duvidaria daquilo que Deus tem para fazer na vida do outro ou na própria vida? No ministério, mesmo nós sabendo que é Deus que faz, muitas vezes nós entramos naquilo que é de Deus para fazer, que duvidamos. Eu não basta duvidar das nossas coisas, eu duvidamos às vezes daquilo que o próprio Deus diz que faria. Vem como que é a nossa pequenez, querido. Basta permanecer fiel diante da presença dEle, buscando a presença dEle, e deixa Ele fazer a obra dEle na tua vida. Enquanto nós não entendemos, só quero complementar com você, já que eu comentei sobre essa passagem, no livro de Lamentações. Lamentações vem depois de Jeremias. Lamentações de Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor. Vou encontrar aqui, já vou dizer para você. Lamentações capítulo 3. Você encontrou? Deixa eu ver se eu encontro. Livro de Lamentações, você encontrou aí? Lá no finalzinho. Diz assim, Lamentações capítulo 3, verso de número 25. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que busca o Senhor. Bom é ter esperança e aguardar, falando, murmurando a salvação do Senhor. Amém? Assim está escrito? Então eu vou tentar ler direito, acho que eu falei que esse óculos não está funcionando muito bem. Bom é ter esperança no Senhor e aguardar questionando. É assim que está escrito? Sim ou não? Então vou ter que aguardar maldizendo. Vou ter que aguardar praguejando. Então como é que eu tenho que aguardar a salvação do Senhor? Silêncio. Não entendo o que Deus vai fazer. Eu só sei que Ele é comigo. Deixa a obra dele se concluir, se completar na minha vida. Porque aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Amém, querido? Graças a Deus por isso.